A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Maria Laura com o tema Bem-aventurados os aflitos, do grupo Irmão Frites. Olá, sou Maria Laura, que eu seja aqui um instrumento a ser usada e a servir, em nome de Jesus. O nosso tema proposto nessa noite de hoje é Bem-aventurado os aflitos, contido no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, que conta o Sermão da Montanha, o qual contém várias bem-aventuranças, como o pobre de espírito, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos. Mas, hoje, nos limitaremos a bem-aventurados aflitos, porque eles serão consolados. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo dedicado a essa bem-aventurança, em que abrange vários aspectos, como justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, bem sofrer e mal sofrer, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Esse é um capítulo lindíssimo, interessantíssimo e, acima de tudo, consolador. Mas também é um capítulo extenso. Então, limitarei o estudo a apenas alguns aspectos, mas desde já convido quem tiver interesse a continuar o estudo desse tema com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Se bem-aventurado é o aflito, e se a palavra bem-aventurado pode ser traduzida como feliz ou abençoado, e aflições são estados de agonia, angústia ou sofrimento causados por preocupações, incertezas ou dificuldades, podemos dizer que o tema de hoje é abençoado quem sofre. E ao ouvir isso, logo pensamos, como o sofrimento pode ser bênção? Momento algum mediremos sofrimento. Julgaremos reações das pessoas quando o sofrimento lhe batem à porta. Até porque isso seria falta de caridade com os nossos irmãos de luta. Não é esse o olhar que Jesus teria. Nosso objetivo de hoje é mudar a nossa visão sobre as aflições, a visão do sofrimento. Entendermos que as dificuldades nos aproximam de Deus e, consequentemente, do seu reino, e que o consolo chega para todos nós. Não sejamos hipócritas. Ninguém aqui gosta de sofrer. Ninguém aqui pede a Deus sofrimentos. Ninguém tem facilidade de lidar com eles. Mas, se faz necessário entendermos que não tem como passar pela terra sem aflições. No livro Fonte Viva, na lição 71, chamada Testemunho, inicia dizendo sobre as necessidades extensas dos homens da terra. Fala sobre o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. Cita a pedagogia moderna repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidades, de testes da inteligência e nos diz que o Evangelho oferece situações semelhantes. Ou seja, se estamos na Terra, é necessário provações, obstáculos, aflições, e que também teremos provas, assim como as da escola, as do concurso, mas nos acalenta no fim da lição, dizendo exatamente assim. Quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento. Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Vou repetir. Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Que nós jamais esqueçamos que em cada aflição nós já somos dignos de testemunhar.
Ouvimos frequentemente que Ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. Mas com a mesma frequência, nos esquecemos disso no momento da dor. Quem nunca se revoltou, mesmo que por um segundo, quando a doença lhe bateu à porta, ou bateu à porta de quem a gente ama? Quando os filhos passaram por dores, por batalhas que os pais repensaram a bondade divina, a justiça divina. Assim como na perda de entes queridos, crianças órfãs, acidentes fatais ou sequelas gravíssimas. Quem de nós nunca se afastou por um momento diante de uma aflição por acharmos que não merecíamos aquilo que estávamos vivendo? Nos perguntamos por que Deus fez isso com a gente. Nos sentimos menos queridos, menos amados por Ele. Muitas vezes nos colocamos em posição de vítima com Deus. Nos sentimos injustiçados, esquecidos, maltratados e enchemos a boca para dizer que não merecíamos tal infelicidade. Falamos sobre castigo divino, choramos com raiva, mas precisamos nos corrigir a partir de hoje. Quando esse emaranhado de sensações passarem, precisamos estar convictos de que Deus não castiga ninguém. Deus não castiga ninguém. Isso é uma visão errônea, errada. Isso seria igualar a Deus a nós, seres imperfeitos, que têm mágoa, que têm remorso. Quando nós falamos de Deus, tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Os momentos difíceis não são o fim. Muitas vezes são um cenário perfeito para encontrar com Deus. Afinal de contas, mesmo diante de tanta revolta, quando nós não temos mais força, socorremos nele. O amor equilibra, a dor restaura. E é por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não tivesse passado por tanto sofrimento. Sabem por quê? Quem é que nunca esteve mais próximo de Deus diante de uma dificuldade? Quando não tínhamos mais força, quem nunca pediu ajuda a Ele? Sustentação. Quem nunca, sem conseguir palavras para uma oração elaborada, uma prece elaborada, apenas disse em meio a tamanho desespero e sofrimento: Deus, me ajude, me dê força, porque sozinho eu não consigo. Eu não tenho mais estrutura para aguentar a vida sozinho. E o que Deus fez? E o que aconteceu? Ele nos reergueu, Ele nos sustentou e Ele foi além, nos levou a lugares inimagináveis com o seu milagre. Chama atenção aqui que o milagre não é sempre o que nós rogamos por Ele, mas sim o que é necessário para a nossa vida. Falando em nossa vida, às vezes nós precisamos contar o nosso testemunho para nós mesmos, para lembrarmos do quão longe Deus nos levou. O quão longe Deus levou cada um que está ouvindo agora. Em Romanos, capítulo 8, versículo 22, Paulo escreveu que todas as coisas cooperam para o bem. Atenção, ele disse todas. Não se trata apenas de coisas boas. As dificuldades também cooperam para o bem. Assim como o nosso pior dia. Tudo tem um propósito e um aprendizado. Não podemos nos esquecermos disso. Tudo tem um propósito e um aprendizado. De agora em diante, precisamos estar firmes de que o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente, grandiosa, quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. No Evangelho segundo o Espiritismo, é feita uma analogia com o militar. Nos é dito que se ele não é enviado à frente de batalha, não fique satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. E nos diz para sermos como o militar, não desejarmos a um repouso que enfraquece o nosso corpo e a alma, para nós ficarmos satisfeitos quando Deus nos enviar a luta. E que essa luta não é o fogo das batalhas, como no caso do militar,
mas são as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem do que num combate sangrento, pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. Já o homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros e um lugar glorioso, ou seja, o reino dele. Bem-aventurados aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a submissão à vontade de Deus. Porque eles terão multiplicados as alegrias que lhe faltem na terra, e após o trabalho virá um repouso. Então, que nós tenhamos coragem suficiente para não pedir o afastamento da nossa dor, e sim forças para suportá-la, com serenidade e heroísmo. Nem que sejam retiradas pedras do nosso caminho, mas sim que tenhamos pensamentos que nos ajudem a aproveitá-las. Nem a expulsão dos nossos adversários, mas a elevação moral de nós mesmos, assim de que transformem os nossos sentimentos. Não supliquemos a extinção das dificuldades, procuremos meios de superá-las. Nada existe sem razão de si. A largata arrastava-se com extrema dificuldade, e vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo sem forma. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de grandiosa e ágil borboleta, e então enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe prepara o voo feliz. A semente lançada num buraco escuro chorou, atormentada, e indagou por que motivo a jogaram. Assim, ao extremo abandono. Entretanto, em se vendo transformada em um ipê lindo, amarelo, avançou para o sol e fez-se árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. A vida também é assim. Pedimos várias bênçãos prontas, mas Deus nos envia o processo. Pedimos alegria e Ele nos ensina pela dor. Pedimos forças e Ele nos permite enfrentar batalhas. Pedimos paz e Ele nos convida a confiar em meio às tempestades. Cada lágrima é uma semente regada. Cada tempestade prepara o terreno. Só depois da chuva que o jardim floresce. E se nós cansarmos, enfraquecermos? Eu sempre falo da vida como uma estrada. Eu realmente acredito, vejo a vida como uma estrada. E se nessa caminhada da nossa estrada da vida, enfraquecermos, cansarmos, perdemos nossas forças? É simples. Nós podemos assentar no meio-fio, assentar no cantinho da nossa estrada, esticar as pernas, chorar e pedir a Deus: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. E quando nós sentirmos mais fortes, renovados, porque o consolo virá, ele sempre vem, vamos levantar e seguir o nosso caminho com Jesus. É essa a importância da fé. Através dela que temos esperanças de dias melhores. E é por isso que devemos buscar a Deus. A fé nos manterá firmes, desde que nós tenhamos uma fé fortalecida. E aqui eu faço uma advertência. Não é porque somos seguidores de Cristo, porque rezamos, oramos, que não teremos provações na nossa vida. Pedimos a Deus para nos livrar de todo mal, mas nós precisamos entender que alguns maus são necessários e que é por isso que Ele permite que nos aflinja. Não adianta estar próximo de Deus, saber que Ele existe, acreditar nele e na primeira aflição perder o rumo. Na primeira dificuldade, repensar a bondade dele. O verdadeiro ato de fé não está associado à blindagem de aflições, mas a acreditar que Deus sempre estará conosco. Barco que tem Jesus também tem tempestade, só não afunda. E se a nossa fé for fraca, na primeira tempestade iremos querer pular do barco com medo do que está por vir. Uma música que chama Tudo Sobre Você diz: então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender
que a tempestade é você, a chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Que nós possamos confiar plenamente e não ter medo das aflições, porque tudo é Deus. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Lembremo-nos sempre que Jesus, antes de conhecer o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não duvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível ter a companhia dele e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Deus vê, Deus ouve, Deus sabe, Deus provê, Deus se importa. Bem-aventurado os aflitos, porque serão consolados. Isto significa que felizes são os que choram, porque serão aliviados. E como diz a música Alívio, viver é crescer, e crescer é sofrido. Caridade, oração, alívio do coração, semeador em meio à dor. Vinde a mim, se estáis cansados. Meu peso é leve, jugo suave. Já não é sentida a dor, bendito Consolador. Que saiamos do nosso estudo de hoje conscientes de que todo sofrimento é para melhorar e que o consolo nunca nos faltará. Um pensamento de socorro, Jesus, o socorro irá chegar. Que nós possamos ter uma fé fortalecida para entregarmos tudo na mão de Deus e confiarmos que tudo está sendo feito da melhor forma, porque nós somos muito amados. Somos filhos de um Pai de infinito amor e bondade. Tudo é amor, até mesmo a dor, e que o alívio chegue a cada um de nós. Que Jesus nos ampare e nos fortaleça, hoje, agora e sempre. Assim seja. Agradeço a todos por ouvirem o estudo dessa noite. Convido vocês para visitarem o Grupo Frites. Temos reuniões públicas na quinta-feira, às 20 horas, e também aos domingos, às 9 horas da manhã. Todos serão muito bem-vindos. Desejo a todos uma boa noite e um feliz amanhecer. Termina aqui a palestra do Grupo Irmão Frites. Boa noite.